era o funcionário, mas o PO que ele fazia era só PO de falar, não Aham. escrever nada, e na hora do review ele, pum, sprint review, ele pá, ele que batia o martelo. Na hora de Sei. fazer a gente, o planning também, ele, pô, batia o martelo, mas ele não escrevia história. Quem escrevia as histórias eram os requisitos, dois analistas de requisitos, entendeu? Então esse PO era só da canetada. Ah, tá legal, tá legal. Isso é fogo, né? E como você falou, cara, tem um lance que o analista de requisitos ele não tem assim, essa responsabilidade que o PO tem em priorizar as histórias, o Isso. analista de requisitos. Né? Então, essa carga, né? É que não é analista de negócio. O negócio também não quer, ele quer saber do negócio, mas ele não quer priorizar. Né? Agora, o Exato. PO, o grande problema que eu vejo, né, e eu acho que muita gente também, não é medo, mas falei, caramba, eu nunca fui de priorizar as coisas, sempre pedindo para ele fazer, e eu vou fazer, e quem assume a responsabilidade é o gerente, que fez o escopo lá, fechou o escopo. Eu sou apenas um, dois que vou fazer, mas eu não sou responsável. Então, eu acho que o grande barato agora do PO, que está acontecendo, às vezes está delegando o PO para o dono o dono realmente que está pagando, né? Então, não Isso. a empresa está chegando assim, olha, eu sou o dono do produto, né? Eu vou fazer. Porque é muita responsabilidade, né? Então, eu acho que, de repente, o analista de requisitos, né, no caso. E tem muito gerente também, gerente pegando essa função, né, pegando um pouco, porque é responsabilidade, né? É aquele Isso. negócio. Porque... E também tem outra vertente, que é a parte de gerência também, né? As gerências. Como é que ficam as gerências? Pô, você é Scrum Master, porque a gerência ficava em cima, né? Ou fica em Sim. cima, né? E ele tem uma autarquia, né, que ele lança. E agora, não, vou virar Scrum Master. Pô, junto a galera. Ele tá junto a galera, não pode fazer muita coisa. Ele só pode ter um cara de comunicação não violenta, um cara agregador, não pode mandar em nada. O cara só vem dizer, gente, vamos embora fazer assim. E o gerentão, né, o cara quando era gerente, pô, não podia. Então, há uma dicotomia em todas essas duas funções, né? No caso, se reduzir o Scrum Master, né? São as duas vertentes maiores. Os dois personagens mais fortes, assim, vamos dizer assim, né? Que seria o PO, que estaria até em cima, teoricamente, né, do Scrum Master, por decidir, priorizar o que o cliente quer. Isso. E essa empresa que eu trabalhei, de óleo e gás, tinha isso, por isso que tinha esse lance. O PO não, quem vai decidir vai ser o funcionário, o dono da bola. Mas ele não vai escrever nada, ele só vai dizer, olha, tá legal, tá, não, isso faz parte, mas ele não vai escrever da assinatura dele lá de... Não, ele não vai escrever, né? A parte operacional. Aí sim encaixava o analista de requisito, que gosta de fazer história. E uma das coisas que eu recentemente, você não entendeu, eu não sabia, tá? Era história de desenvolvimento. E eu não tinha noção ainda, hein? Porque quando eu peguei uma vez, eu como desenvolvedor tenho que mexer na tela tal, falei, caramba, olhei assim, falei, cara, não tinha visto isso não. Eu tomei um susto. Porque a gente Entendi. tem um interface limitado aos nossos conceitos, assim, de não. Aí eu, quando olhei uma história para pegar, você vê, cara, eu até revisar essa história. Eu, como desenvolvedor, tenho que mexer na tela tal para fazer o campo A aparecer. história, uma história escrita sob a perspectiva do dev? É do dev. Tu nunca viu, Ei. não? Cara, tem história do desenvolvedor. Então, cara, eu fiquei assim, falei, caramba, eu nunca vi isso não. Mas aí depois falando com outros Scrum Masters, assim, a galera falando assim, não, tem sim, a gente pratica aí, porque essa documentação fica interna entre eles. Eu falei, mas pô, eu tô validando. Como é que eu estou validando que o... Não, porque aí entra a parte técnica da coisa. Certo. Cara, mas em formato de história. História de desenvolvimento, história de desenvolvedor, uma desse assim. Cara, é coisa de louco. Então, esse negócio da história, até eu comento muito lá no meu curso de Fundamentos de Histórias de Usuário. O que acontece? As pessoas têm um modelinho e elas acreditam que elas têm que encaixar a vida delas naquele modelinho. E que aquele modelo é a verdade. E que você não pode mais utilizar nada além daquele modelo, como se aquele modelo fosse o santo graal. E aí é muito interessante que quando você fala assim, tá, peraí, história de usuário é apenas um modelo para ajudar a representar um dos itens, ou um dos tipos de itens que a gente tem dentro do backlog.
que são as capacidades sistêmicas. Features. Pronto. E aí o cara fala assim, ah, é? Quer dizer que eu posso botar uma tarefa aqui, tipo, limpar o banco de dados, criar o endpoint, não sei das quantas? Pode, qual o problema? Tá? E se você quiser, tem N modelos de histórias de usuário. Você não precisa ficar preso àquele modelo, né? E aí que as pessoas... Por que isso? Aí, assim, a gente já pulou de uma pergunta para outra, mas essa questão está bem legal. Porque as pessoas, o que elas fazem? Isso aí é uma crítica, né? As pessoas, elas aprendem uma receita de bolo e aí diz lá, bota 200 gramas de farinha, bota 100 gramas de chocolate em calda, pronto, vai fazer o bolo. Tá, mas por que bolo de chocolate? Eu posso pegar isso aqui e substituir por, sei lá, Toddy, Nescau. Então as pessoas, elas não param para entender o porquê das coisas. Sim, sim. Então, a gente fica muito adestrado a seguir uma receita. E aí você vê o seguinte, é muito engraçado, né? Eu estava no outro cliente, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu fui ajudar. E aí foi muito engraçado, porque quando eu fui ajudar o cliente, estava lá. Como usuário, eu quero... Aí está lá a capacidade sistêmica, né? O que precisa ser feito, né? A solução que precisa fazer, porque é muito importante. É exatamente assim. Em todas elas estava assim, porque é importante, porque eu preciso. Aí eu falei assim, cara, se é para botar porque é importante, olha lá, fala Sony Erickson, tudo bom, cara? Tudo certinho? Valeu, Denis. Tem um coraçãozinho aí, se alguém gostar do bate-papo, dá coraçãozinho aí, é só clicar no coraçãozinho. Mas voltando aí, se quiser fazer pergunta, também pode botar. Aí eu falei, cara, se é para botar aqui que o porquê porque é importante, você não precisa botar. Isso a gente já sabe. Se é para botar que é o usuário, você também precisa botar. Joga fora aí, né? Você bota ali vamos fazer como era antes. O sistema deve fazer isso. Lembra? The system shall be isso, isso, isso e aquilo. Vamos fazer que nem no passado. Tem o porquê de você estar usando ali em primeira pessoa, tem o porquê de você botar o para. Só que as pessoas não querem saber isso. E quando elas são adestradas e não querem saber o porquê, saem essas atrocidades, né? Cara, tem um caso para te contar, cara, numa empresa pública. E o que acontece? A gente chegou lá, a gente é o seguinte, entregaram, caso de uso, tá? Entregaram 25 casos de uso, depois de 2 meses e meio, 25 casos de uso, entregou. Então, o que acontece? Olha, aí vem uma listagem de problemas, né? Um Excel de problemas. E quase 500 linhas de problemas. Quando foi ver, sem brincadeira, cara, isso aí eu tenho testemunho. Eram mais de 200 linhas com um A craseado. E foi como é que se diz? Descontado, né? Glosado. Caramba! Falei, caramba, os caras querem uma documentação assim, robusta, né? Ou quer o software funcionando, entendeu? Então há umas discrepâncias, né? Falei, caramba, pô, A craseado, e vou pagar pelo A craseado, quer dizer, e o sistema não está funcionando, não está nada pronto, entendeu? E uma coisa que não... Então são essas discrepâncias, né? Anomalias que o ágil... O que acontece? Mudar a cabeça das pessoas também é difícil, né, cara? Acho que tudo... As pessoas pensam que ágil é ferramenta, né? Ágil é o framework. Na realidade, não, cara. É um mindset das pessoas. Uma maneira de pensar, né? De você, peraí, por que eu vou dar né? Vou tarifar essa pessoa, essa empresa? Porque o acraseado, entendeu? Cara, e é uma grana. Foi uma grana. E o software, ele não quer, quer dizer, não quer nem saber, vamos dizer assim, né? E no mês, do lado do cara, olha só como é que o lance. Eu vou te contar a história. Do lado do camarada, tinha outro analista lá, que era funcionário. Ele chegou para mim, Y, vamos fazer levantamento, 7 relatórios. Beleza, 7 relatórios, papá com ele, pá, vamos fazer, levantei, os caras fizeram, desenvolveram, eu fui lá entregar o cara. Quando na hora de entregar, o cara homologar, o usuário falou assim, olha, eu já, não são 7 não, são 8.
são 8. Deixa eu ficar o fundamental, né, que é o funcionário público, né? Meu amigo, e aí, você aprovou 7? Não, isso você errou. A gente vai ter que glosar. Eu falei, não, mas como errou aí, pô? Você aprovou. Não, você não escutou direito. Vou ter que glosar. Aí você fica, né, cara? Às vezes, né, aí você vai falar com a sua gerência maior, aí dá aquele problema, que a gente sabe como é que é, né? Então, tem certas coisas que hoje em dia a agilidade, né, ela vai estar trazendo essa maturidade às pessoas, essa transparência nas tarefas, no que você quer, qual o resultado você está esperando, entendeu? O que você está fazendo? Por exemplo, nessa empresa Oi, até hoje, se não me engano, até ano passado, os meus Kanbans estão lá ainda. Cara, ninguém tirou o Kanban, com medo, acho que. Porque a área, assim, é de marketing. Então, Sei. quando eu comecei a fazer o Kanban, o pessoal não sabia nada. O que é isso? Aí eu comecei a botar, eram 4 sistemas, eu comecei o Kanban assim, meu amigo, quando eu expliquei o Kanban, o pessoal, que isso? Mas eu vou mostrar o que eu estou fazendo para as pessoas. Mas não, é claro, pô. Você vai estar fazendo isso no dia tal, vai ter que entregar isso no dia tal e vai dar, tá todo mundo. Não, mas aí todo mundo vai passar, vai saber o que eu estou olhando, né? Vai passar e. Falei, não, amigo, é isso mesmo. Agora só te dou uma dica. Cuidado com o lado esquerdo do Kanban. Fica de olho, cara. Ele não pode estar cheio. E era justamente na escada, na descida da gerência, né? Eu acho que ainda está até hoje, cara. Eu tenho essa foto no meu Instagram, tá? Eu fiz meu Kanban pequenininho para justamente mostrar ao pessoal, olha só o que eu estou fazendo agora. Estou fazendo essas 3 histórias. Eu tenho um backlog de 10 histórias para fazer. Eu estou nessa primeira, que também é aquele esquema. Eu estou sozinho, como é que eu posso estar fazendo 2 tarefas ao mesmo tempo? E as pessoas pegavam assim, 2 de 3 tarefas, pum, botavam. Não, mas peraí. Está fazendo agora, os 3 juntos? Tem essa discrepância também no Kanban. Sim, sim. Né? Eu falei, não, meu amigo, que isso? Está fazendo o quê? As 3, né? As 2 mãos e mais a cabeça teclando? Frente? Não, cara, tem que botar uma que você vai completar, né? E você vai ter o seu IP lá, você vai pôr aqui, acabou, pô. Então você vai para. Então, cara, são essas discrepâncias, essas anomalias que, com o tempo, eu acho que a gente, no caso, aí eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado, tá legal? Vou fazer um merchan aqui. Manda, Tá? claro. Tem uma proposta do podcast Pipoca Ágil. Pipoca. Chão de fábrica. Porque não adianta ficar trazendo teoria. Não adianta. Tem que trazer o dia a dia, o que acontece no dia a dia com pessoas. Porque a empresa são pessoas, os clientes são pessoas. Então, né, cara, eu trouxe no episódio de uma psicóloga, a psicóloga falando sobre comunicação não violenta. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Importantíssimo, né, saber. Inclusive, até eu convidei um cara muito gozado, que acho que o cara é militar. E ele fala assim, não, como você combateu o inimigo. Eu falei, não, calma, não é bem assim. Não é inimigo. Né? Não, mas vamos falar, a gente vai falar que vai botar e acontecer. Então eu falei, não, calma, não é inimigo. É amigo. Todo mundo é amigo ali e tem que... A proposta do Pipoca Ágil ela é excelente, porque eu concordo contigo, né? A teoria é boa, mas a gente precisa olhar muito para o nosso dia a dia, né? Olha só o Sony Ericsson falando aqui, ó, já vivi isso. Também tinha que revisar todos os casos de uso antes de ir para a fábrica de software, retrabalho sem agregar valor. Quem é que nunca teve que fazer isso? Quem é que nunca teve que fazer caso de uso para cadastro com código de inscrição? Falei, cara, para que isso? Mas como é que a coisa funciona? E esse pensamento ainda perdura. E aí você vê que o problema não é a técnica. O problema não é o caso de uso. Eu, às vezes, ainda uso o caso de uso, mesmo em contextos ágeis. Mas olha só, olha como é que funciona. É mais ou menos assim. Pô, fulano, você sabe que tem a técnica tal, por que você não usa? Ah, tá. Aí, segunda vez, o cara não usa também. Aí vem alguém lá de cima e fala assim, a partir de agora, dá aquela... Bate na mesa, né? A partir de agora é obrigatório escrever caso de uso para tudo. Ou seja, a gente sai do nada para tudo. E, ó, não é só com caso de uso.
É história de usuário, é tudo. Não, o que acontece? Quando eu trabalhei com o RUP, na empresa, no BNDES, cara, era bacana que tinha especificação de tela, fazer o protótipo funcional era bacana, e tinha a caderno de regras de negócio, caderno de mensagem. Eu acho até bacana isso, cara, caderno de mensagem. Uhum. Pô, eu acho legal, cara, você não se perde, tá? Mas no mundo ágil, muda tudo. Né? A coisa começa a Sim. figura, você começa a participar junto do grupo e você se sente um... Por que acontece? Antes estava assim, você é o requisito, aí tinha um programador depois. O programador já chorava com a cara, né? Pô, o cara escreveu porcaria para mim, não estou entendendo nada. E tinha o teste, que era outro cara que ia massacrar o que o desenvolvedor fez, né? Caramba, esse cara só fez bobagem, fez bobagem. Eu já fui teste, eu sei como é que é. Até o nosso gerente falava assim mesmo, ó, não é erro, é ajuste. Vamos fazer ajuste. Tem comunicação não violenta. Isso é um coroa lá atrás, ó. Não é erro, gente. É bug e ajuste. Vamos ser delicados com os nossos clientes. Né? Porque o cara está criando uma arte. E na realidade é isso mesmo. A gente que foi programador sabe, né? Cara, você Sim. cria um programa, né? Uma funcionalidade, uma coisa, é uma arte ali. De repente você não usa os conceitos legais para fazer. Cara, quando eu trabalhava como programador, né? E a gente fazia procedural. Então, pô, de vez de você declarar as variáveis alimentares ali, né? As variáveis locais, tudo, pô, tinha maneira de fazer matrizes de 3 dimensões, cara. Então, uma variável tinha 3 valores diferentes. Cara, era um negócio de louco. Eu não gostava, porque era difícil para manutenção. Tá? É horrível você trabalhar sem, né, você ter um framework que agora tem, né, o Jake. Tem aqueles lances que você começa a ver a qualidade do software, né? Porque antigamente não tinha nada disso. O cara ficava como o dono do produto, né, do programa, né? Ninguém sabia mexer, só o cara sabia mexer. Isso eu trabalhei muito assim, demais. O cara botar as variáveis com nomes A, E, I, O, U e não sei. Aqui, aí, por exemplo, botou um comentário, tomara que não dê erro. Um comentário do programa. Numa fase, uma chamada, tomara que deu erro. Aí Eu tinha já, outro cara, eu já vi isso. Tomara que não dê erro, é ótimo. tomara que não dê erro e não dê a bend, né? Que era, né, o abort end, né? Não dê a bend. Mas são essas discrepâncias que eu vejo, Marcelo, que o mundo ágil não é que está tentando corrigir, ele está tentando unir essa galera toda. Porque nós éramos muito segmentados. Então, eu acho que eu estou adorando a agilidade. E a proposta justamente do Pipoca Ágil é trazer essa galera toda junta. Outra coisa também, Marcelo, aqui no Rio tem pouca gente, né, falando sobre agilidade. Assim, Sim. é diferente de São Paulo. São Paulo tem muito meetup, gente pra caramba e tudo. Quando eu ingressei com o Pipoca Ágil, os primeiros episódios foram justamente falando sobre as expectativas. E eu, como sou um cara muito animado, agitado, aberto, o pessoal já pensou em zoeira. Ah, vai ser zoeira e tudo. E começo eu assim mesmo. Cara. No começo, Pipoca Ágil com você, blá, blá, blá. E o pessoal mais caindo na seriedade. O pessoal fala, não, tudo bem, tudo isso, aquilo, menino. Joia. Mas eu falei com a galera, aqui no Rio, vocês que são de agilidade, treinadores, né, o pessoal que faz palestra, qual é o podcast que você pode entrar com facilidade, ter portas abertas? É o Pipoca Ágil. Eu deixo todo mundo entrar, cara. Eu convido. Porque é difícil você entrar, eu quero falar com o Jovem Nerd, né, aquele Cast Nerd. Né? Cast Nerd. Cara, quem é você, né? O cara fala, vai demorar, porque tem a opção de gente, tem material. Então não é fácil. Então, eu acho que o Pipoca Ágil teve um lance legal, a sacada, que todo mundo que eu conheço, cara, sem brincadeira, vai. E é por isso que eu faço pro WhatsApp, tá? Na rua, eu acho mó barato fazer na rua. Eu fiz uns cafezinhos na rua. E o barulho do carro dá uma vericidade da coisa. Eu gosto muito disso. Eu gosto do barulho da rua. Mas deve ter um pessoal aí que você convida, mas que que demora para mandar as respostas, né, não? O pessoalzinho que eu conheço. Não, mas beleza, eu admito que a pessoa que eu é ocupadíssima. E olha, essa menina, tá fácil, não. Não, sei como é que são as coisas, cara. Pô, pelo contrário, cara. Pô, bacana. Cara. Vai sair. Não, mas deixa eu falar uma coisa. Eu tenho visto no mercado, então, assim, a figura do PO, que ela tem apesar dele fazer análise, ele tem uma outra pegada, tá?
Pegada dele, como você falou, né? Bater o martelo pelo backlog, é o cara que prioriza, é o cara que, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: isso aqui não, isso aqui a gente vai deixar de lado, e isso aqui é importante, isso aqui tem que entrar na esteira. E eu vejo muito ainda a serventia do cara que é analista de negócios, trabalhando ali do lado do time e ajudando o time a entender as demandas, a entender o que precisa, principalmente porque talvez lá no início a gente tinha muita figura do PO, que era o cara que era de TI. Ah, O, sim, cara, entendi. o PO que é o cara de TI. Na verdade, ele era mais um hub do que o PO mesmo. Ele não batia martelo. Ele não era o cara que falava assim, faz, não faz. Hoje, a gente amadureceu, a gente, como você próprio falou aí, às vezes é o gerente. Hoje é o cara do negócio que realmente é o PO e que bate o martelo. Então ele está ali trabalhando no dia a dia do cliente e tá tomando as decisões. E aí o que acontece? Esse cara não está do lado do time toda hora. Esse Sim. cara está lá no dia a dia dele, aparece na review, aparece, sei lá, numa das deles, conduz lá o planejamento, mas no dia a dia, quem está escrevendo história? Sim, sim. Essa é a realidade que eu tenho visto. É, Muitas vezes isso cai na mão de um cara chamado analista de negócios dentro do time, que tem que ficar sim. escrevendo história, que tem que ficar. Então ele acaba atuando muito nessa escrita, porém ele não tem o poder de decisão, né? Mas eu acho que o que mais se vê é justamente isso, o poder de decisão, porque é dinheiro, né? Gasta dinheiro, e as pessoas É, ficam inseguras. Será que esse cara sabe realmente o que o cara quer? é. Então, por exemplo, essa empresa de óleo e gás, o cara era o cara funcionário, né? Que era o cara de negócio lá, ele fazia isso. Só dava, batia o martelo e priorizava o backlog lá. Não, realmente, mas o pessoal de análise de requisito, eles faziam o papel de escrever as histórias direitinho e tudo. E outra coisa também, cara, na Oi, né? O PO que seria o stakeholder, o cara que mandava em tudo, é que tinha que ser o PO. Eu falava com ele, cara, porra, tem que ser PO você, cara. Eu posso ser o Scrum Master de fazer com que a galera, né, agite aí e não saia desse pensamento ágil, né? Aí o cara, não, você é porque ele queria. Porque, assim, o grande problema, sei o que acontece também, é que muitas vezes as pessoas têm medo de errar. Né? De errar. Você, por exemplo, tem um caso que eu já contei, acho que não me lembro com quem eu contei aí, né? Não sei se o Rudney está assistindo, Rudney, Tá aí essa praga tá aí assistindo. Esse cara, ele tem um episódio lá maneiro. Ele é muito Tá aí. o cara eu vou conhecer ele, não conheci ele pessoalmente, não. Mas o que Legal. acontece, cara, que é o seguinte, lá, cadê ele? Falou aí. Ele assim, cara, Batman, você é o pior, cara. Você que tem que decidir a prioridade. Então, para ter uma ideia do medo de errar, o sistema era um sistema de oi mais saúde. Era um A galera sistema do de meu coraçãozinho. médica. E botando coraçãozinho aí, Rudinei. Valeu, meu camarada. Aí simplesmente, cara, tinha os botões com os planos. Plano A, B, C. E tinha uma descrição. Cara, demorou um mês e meio para os caras decidirem. Eu tinha posto uma descrição, né? Olha, a descrição vai ser essa, tudo, acho que optar mais, que eu perguntar nos outros clientes, né? No caso, as empresas que estavam coligadas ali, que tinham o software, que a Oi era o hub, justamente, era o hub centralizado, usava os clientes dela para Uhum. usar o. Ele só centralizava. Meu amigo, simplesmente o cara chegou para mim e ficou um mês e meio para decidir frases. E, cara, Caramba. frase, cara. Essa descrição. Um mês e meio, assim, cara. Não, mas não sei, não, mas peraí. Cara, vamos embora botar. E é tão simples você colocar, é aquele negócio, o medo de experimentar, né? Eu acho que o erro. Pô, mas a frase tá ali, cara. A frase é a frase. Você não vai ter. Né? Se você olhou, entendeu, se deu para outra pessoa, entendeu, se deu para outra pessoa, entendeu, pô, então o negócio tá bacana. Vamos botar em prática isso, né? Mas não, então medo de errar. Então, acho que também às vezes rola isso também, tá, o Marcelo? Eu acho Sim. que uma estrutura de uma empresa grande, porque
que é diferente de startup, né? Startup, o cara está do teu lado ali, é você e mais dois caras, e você está meio que, não, está testando, experimentando e tudo, você se autogerencia e tudo, beleza. Mas quando você está numa empresa grande, eu acho que aí os caras vêm de cima. É aquele, eu que nem o penúltimo episódio eu conversei sobre isso, com o tal do Richard Vasconcelos, um cara empresário na área de educação. É o episódio 66. Eu falei com ele isso, cara, hoje em dia, né, ou sempre foi assim, né? Os caras dão um feedback na hora de demitem. Fala assim, meu amigo, você está indo mal, eu vou te demitir. Eu falei, caramba, eu nem sabia que estava indo mal. Não sabia o que aconteceu. Aí o cara falou um palavrão que falou assim, é o back, né? Eu falei, é isso mesmo, cara, é o feedback. Eu falei, mas cara, pô, em vez das pessoas chegarem e acompanharem, né? O gerente tem que acompanhar o que está acontecendo. Pô, o cara está falhando, o que está acontecendo? Começa com um cara, meu amigo, o que está acontecendo aí? Pô, vamos embora botar a equipe, né? Eu acho que isso que está unindo o ágil é essa forma de você, a transparência e a adaptação, você vê como é que está o teu andamento da equipe, no caso do Scrum Master, que for, o próprio gerente, ou quem está ligado ali, ou o próprio Agile Coach, né? Tô olhando, pô, não está performando, o pessoal está reclamando do cara, né? Pô, estou reclamando porque o cara tem CC, tem mau hálito, tudo isso, cara, vai passar com um problema desse. O cara tem um fedor do caramba, o cara é um mau hálito do campo, como é que eu vou dizer pro cara isso, né? Esse tipo de coisa. Então, o Master, cara, o pessoal da equipe ali que está gerenciando tem que cuidar disso, né? Não chegar o cara, vou ter que mandar você embora. O que você falou aí da cultura do erro, né? Essa cultura do erro, ela é muito comum em startup. Cara, startup fácil, leva de boa, até porque o cara entende o seguinte, o quanto antes eu descobrir que eu preciso melhorar, resolver, o quanto antes eu identificar problema, melhor. Em empresas que não têm essa cultura do erro, a gente tem a cultura do esconde o erro, bota para debaixo do tapete. Ou seja, errar não é bem visto. Né? Sim. Errar não é uma coisa bacana. Arriscar, né? Você arriscar, por exemplo, você falou muito bem, não pode aparecer o erro, né? Não pode, pô, o cara errou, caramba. É por isso que quando eu coloquei o Kanban lá na Oi, as pessoas ficaram com medo. Eu falei, caramba, mas eu vou estar atrasado nessa tarefa aí, o cara vai ver. Porra, mas por que você está atrasado nessa tarefa? Entendeu? O questionamento, né? Querendo ajudar o impedimento ali. Mas por que você é atrasado? Algum problema? Tem que falar com alguém? Equipamento? Não sei, você não está conseguindo... você quer ajuda de alguém? Está faltando X? O que é? Então, esse tipo de acobertamento, que a gente tem essa mentalidade tradicional de você chegar, não, está tudo no meu computador aqui. No meu computador. Eu não gosto de papelzinho em cima, porque está no meu computador, tem um controle. Eu falei, não, cara, mas pô, é legal botar em cima para todo mundo ver, até para você ver também que, pô, olha lá. Caramba, a equipe tá legal, tá na boa, botando o bonidão lá direitinho, pá. Então, eu já falei uma vez, num episódio, que eu fiz para o nosso amigo Vitor Gonçalves, né? E ele falou o seguinte, eu falei com ele, cara, minha filha estava na creche, mudou de colégio, eu entrei numa sala, falei, caramba, sala de criança, né? Creche, pô, é tudo cheio de papel, né? Para tudo quanto é lado, os trabalhinhos da criança. E está se voltando a fazer isso, cara. Sim. Mas, né? Pô, cara, você olha, você vê, nessa própria empresa de óleo e gás, tem uma parte que chama garagem. Pô, é bacana, sei lá, cara. Eu falei, caramba, tá tudo ali exposto. Se um cara quiser perguntar alguma coisa, tá ali, ó. Como é que anda o projeto? Como é que tá a entrega disso? Tá aqui, ó. Já me perguntaram numa entrevista, isso, como é que você trata isso, né? Quando tem um problema de comunicação, assim. Eu falei, cara, olha só, fatos, né? Ele não tem argumento que derrube os fatos. E outra coisa, eu passei numa outra empresa, cara, interessantíssimo, que eu era requisito também, eu já andei em muita empresa. O que acontece? Chegou um cara lá, o dono da empresa, não, o gerente da empresa falou assim, porra, gente, vocês estão com 15 erros. Não pode, estamos 6 meses com 15 erros, não pode. Aí a primeira reunião, olhei assim, o meu gerente olhando, eu recebendo aquela bronca, aí ninguém respondeu nada. Chegando lá na fábrica, falei, vem cá, que erros são esses? Ah, não, senhor, peraí, ninguém catalogou esses erros?
para chegar na hora lá de mostrar para o camarada, né? Vem cá, são 15 euros, nenhum impeditivo. Porque nem foi, chutou no cara lá, falou assim, olha, tem 15 euros, tá dando uma merda, tem 15 euros pra caramba, essa empresa é uma porcaria. E ninguém, eu falei, cara, não pode ser assim. Não pode Sim, ser assim. Então, são certas, isso é com o tempo também, né, cara? Porque é muita claro. informação. E a gente tem que sempre levar umas pauladas aí para aprender, às vezes, né? A É vida isso é isso, aí. né? É isso aí. Estamos chegando no final do nosso bate-papo, hein? Já vai dar quase uma hora aí. Pô, beleza, E, beleza. Ibson, como é que tá aí o Pipoca Ágil? Você está fazendo as, 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 as entrevistas com o pessoal. Onde é que o pessoal pode acessar as entrevistas? Tem algum tipo de endereço? Tem Oi? sim. Tem, tem. É Tem. fácil de digitar aí? É digitar, deixa eu ver aqui, assim, ó. Deixa Vê eu se ver você aqui. consegue digitar que a gente fixa aqui. Não, olha só, ele tá como. Opa. Na realidade, o que acontece? Tá ruim para digitar. Na realidade, o que acontece? Tranquilo. Eu não estou gozar para voltar agora e não está voltando. É que eu tenho um link, Aham. genérico. Eu vou ver se Ah, eu vou tá. lá no link genérico e vou voltar, tá? Acho que não cai, Tran- não. Não, né? É rapidinho. vê lá se vai cair. Congela. Vamos ver aqui que o Ibson foi pegar o link lá do Pipoca Ágil. Pipoca Ágil é o, como é que eu vou dizer? Veio, É voltei. podcast. Tô colando Cadê? aí, ó. Opa, Ele boa. trava a imagem, né? O link aí. Oi? Cadê? Ah, legal. Deixa eu fixar aqui, ó. É isso aí, isso aí. É o Pronto. link. Isso aí, beleza. O que Legal. acontece? Eu também tô no Deezer também, tá? Agora, hoje, eu botei no Deezer. O Hum, pessoal viu aí, pô, isso põe no Deezer. Porque tá no Spotify, no Google, no Apple, tá em tudo. Então é isso, cara. São 67 episódios em já 67? 4 meses. Que isso? Quantos episódios por dia? Não, porque o que acontece, cara? É só conversar. Frenético, hein? Hoje eu conversei com um amigo meu, ele falou Aham. isso, podcast de 1h30, 2 horas. Eu falei, não, mas pipoca ágil. É, eu Ela tem que ser concordo. pílulas. Porque tem que ser mensagem rápida. Não adianta, quer dizer, no caso, eu estou pensando o Sim, seguinte, eu vejo muito podcast do cara sozinho, contando teoria, ou contando os casos dele. Na realidade, aqui eu trago pessoas para falar. Então eu fico sim. mais de rosto ali, de só, né, pô, como é que é, fazendo as perguntas e as pessoas vão. Inclusive, tem um último episódio, são 2 engenheiros que trabalharam na hidrelétrica Santo Antônio e eles aplicaram o Scrum lá. Então, eles relatam Legal. isso para mim. Interessante, que é fora da área de TI. Eu Entendeu? usei, eu usei o framework Scrum em 2018, onde eu coloquei no digital de uma empresa de moda feminina. O Scrum. PO, Legal. SM, nada de TI. Sim, Moda sim. feminina. E aí a gente tinha lá os quadros Kanbans, fazia os rituais, e a entrega no final das contas de cada time não era software, era a Sim, campanha de marketing, era qualquer outra coisa. Então, agilidade fora da TI, entendeu? Mas legal, legal, bacana, porque, né, hein? é comportamento, agilidade é comportamento, mais do que frameworks, né? É comportamento. As pessoas têm que Bacana, mudar. Mas é bacana. isso. Poxa, eu quero agradecer. Pode agradecer agora? Pode, foi muito bacana a gente bater um papo, embora eu ainda não tenha mandado para você as perguntas do Pipoca Acho. Não, tem crédito, cara. Você me ajudou muito. Você Tá ajudou bom, demais. tá Meus bom. papos ficaram demais, cara. Mas manda seu recado final aí pro pessoal. Tá legal, gente. Olha só, gente. Escutem Pipoca Ágil, o primeiro podcast aqui carioca, falando só sobre o mundo ágil, tá? E eu quero agradecer a você, Marcelo Neves, por tudo que Legal? você de análise de requisitos, levantamento de dados, de informações. Você e o Fabrício Laguna são caras assim sensacionais, tá? Eu acho que vocês são modelo, tá, para seguir. Tá? Então é Legal. um prazer. Eu fico emocionado por estar falando contigo.
você me dá essa oportunidade de falar aqui, tá legal, meu camarada? Então, a Bacana. gente pode fazer várias vezes aí, quando você quiser me chamar, que eu falo pra caramba, né? Cara, foi muito bom o bate-papo. Ó, tem gente falando, cheguei agora, vou seguir o Y para saber como funciona. Aí, isso aí. Segue o Y, troca umas directs, umas mensagens aí com o Y, que ele fala mais aí do Pipoca Ágil. Ibson, Sim, cara, sim. grande abraço pro pessoal que tá aí. Também um grande abraço. Boa noite. Boa Abraço. noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.